Então, o papo de hoje é sobre Life Now, e a promessa é forte, hein? Uma nova realidade começa aqui. Mas o que será que isso quer dizer na prática? Bora descobrir junto. Pensa só por um segundo. E se fosse possível criar a vida perfeita, a vida dos sonhos, só com a força do pensamento? Como seria? Pois é, essa é exatamente a pergunta que joga a gente de cabeça no universo de Life New. Olha, Life Neo não é um joguinho qualquer, não. A parada é séria, ele se conecta direto na sua mente. Esquece controle, joystick, qualquer coisa do tipo. Aqui é o pensamento que comanda tudo. É a imersão total, no nível máximo. E para começar, a gente conhece o Jim. E qual era o sonho dele? Riqueza. Mas não é pouca coisa não, é. É o luxo no extremo do extremo. Ele não queria só ser rico, ele criou um mundo onde o dinheiro não acaba nunca. Pensa num helicóptero de ouro maciço. Para ele, era só mais um brinquedinho na garagem. Aí a gente tem a Sarah. A vibe dela era outra, completamente diferente. O sonho dela não era ter coisas, era criar. Ela imaginou uma cidade futurista, sabe? Uma utopia de arquitetura, tudo em harmonia, com uma torre gigantesca que parecia tocar o céu, que alcançava as estrelas. E fechando o trio, vem o Bill. O negócio dele não era grandeza, nem criação, era paz, sossego. Ele criou um paraíso natural, intocado, sabe? Montanhas, lagos limpinhos, céu cheio de arco-íris. Aquele refúgio perfeito para fugir da barulheira do dia a dia. Então, no começo, para todos eles, o Life New era, a realização de um sonho. Era o paraíso particular de cada um. Qualquer desejo, por mais maluco que fosse, virava realidade na hora. Só que, a gente sabe, né? Paraíso perfeito demais sempre tem alguma coisa escondida. E aí que a coisa começa a ficar estranha. A perfeição toda começa a trincar. A história dá uma virada bem sombria quando vem essa confissão, super chocante, do próprio criador do jogo. Aquela promessa de felicidade, puf, some. O que sobra é tristeza e desilusão. E essa pergunta começa a martelar na cabeça dos personagens, e na nossa também. Um mundo onde tudo é perfeito, sem limite, sem desafio. Qual é o preço disso? O que isso custa pra gente, de verdade? A partir daí, as perguntas ficam cada vez mais cabeça, mais filosóficas mesmo. Tipo, se um sonho é tão, mas tão real, o que faz ele ser diferente da realidade? Mesmo cercados por tudo que eles sempre sonharam, por cenários incríveis, eles começam a sentir um vazio, um buraco. E a pergunta que fica é: no meio de tudo isso, cadê a vida de verdade? Aí o jogo muda de figura. Deixa de ser só sobre imaginar e passa a ser sobre ter consciência. Porque os nossos pensamentos, mesmo num lugar que não é real, eles têm peso. Eles geram consequências. E agora vem o grande pulo do gato, a grande virada. Life Neo não é só uma história sobre um jogo. Toda essa experiência, tudo isso que a gente está vendo, foi feito para caber dentro de um livro. O mais genial disso tudo é a ponte que se cria. A viagem virtual dos personagens vira a viagem de quem está lendo. O livro físico tem QR codes que expandem a história, sabe? É um convite para ir além do que está escrito, para mergulhar nos próprios limites. O autor até deixa uma pista. Isso aqui não é só uma história, é quase uma ferramenta. É como se tivesse uma bússola escondida ali, nas páginas, esperando para guiar quem tiver a coragem de procurar o próprio caminho. E é nesse ponto que a gente chega no coração da história. A Sarah, lá no topo da torre perfeita dela, sozinha, ela tem uma sacada fundamental. A felicidade, não importa o tamanho, só é de verdade quando a gente divide com alguém. Pro Jim, que estava lá no meio de toda aquela riqueza, que já não significava mais nada, a ficha que cai é ainda maior. Ele percebe que o valor de verdade nunca esteve nas coisas, mas num sentimento que ele nunca tinha parado para entender: o amor. E o Bill, que sempre ficava mais na dele, observando, ele finalmente entende qual é a dele: conectar as pessoas. É ele que junta o trio, fechando esse momento super emocionante. A força deles não estava em cada mundo perfeito separado, mas na amizade que eles construíram para passar pelos desafios, tanto do jogo quanto os desafios internos deles. No fim das contas, essa viagem toda pelo Life Neon é um grande lembrete, né? Que por trás de todos os sonhos de riqueza, de poder, de perfeição, o que tem de mais importante são as nossas conexões com as outras pessoas. É isso que é a base de tudo.
E toda essa jornada, com as viradas, as descobertas, agora tá tudo aqui, impresso. É um convite para quem quiser viver e sentir tudo isso também, página por página, no livro Life Now. E o livro acaba exatamente assim, com uma palavrinha só, uma pergunta que fica ecoando. E a resposta? Bom, a resposta parece que não está na última página. Ela está no começo da jornada de quem resolve abrir esse livro.